pessoal, voltei com mais um vídeo intrigante sobre um assunto super polêmico, que são adoçantes. Bom, para quem me acompanha aqui no Instagram viu que essa semana eu fiz uma pergunta, né? Eu queria saber de vocês quais eram os adoçantes que vocês tinham mais dúvidas que eu ia trazer informação. E tá aí o resultado da nossa pesquisa. O adoçante que mais a galera quer saber informação é o xilitol. Então, eu decidi trazer aqui para vocês hoje um pouquinho de todos os adoçantes e com uma ênfase maior aí no final com o xilitol. Vamos lá então? Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar ao seu vizinho, ou nas redes sociais, ou até alguns profissionais de saúde dizendo que adoçantes fazem mal e colocando toda essa categoria num bolo só. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre adoçantes é que nenhum deles são iguais. São estruturas químicas totalmente diferentes uma da outra e, portanto, não dá para generalizar. A única coisa que eles têm em comum é que a quantidade que você precisa utilizar deles para adoçar uma bebida ou uma receita é muito menor do que a de açúcar. Eu vou explicar um pouquinho por que os adoçantes foram relacionados com problemas ou foram tão negativos, vistos como de forma negativa, como prejudicial à saúde. Existem 4 maneiras em que a literatura se refere a adoçantes de uma forma negativa. A primeira possível causa que o adoçante poderia trazer de malefícios à sua saúde estaria relacionada à resposta cefálica. Então, teoricamente, na sua fase oral, né, quando você está comendo o adoçante, ele se liga aos receptores de sabor da sua língua e isso desencadearia toda uma resposta cefálica onde a sua insulina aumentaria. Essa é uma das teorias, né, que o adoçante ele aumenta a sua insulina. A outra teoria é que os receptores de sabor que estão no seu intestino sentiriam então esse adoçante e também aumentariam aí a liberação de insulina. Então, por essa teoria, o que aconteceria no seu corpo? Você teria uma alta quantidade de insulina, toda a glicose que estaria no seu sangue entraria para dentro das suas células e aí se a célula não está utilizando isso como fonte energética, o que ela faz? Ela armazenaria essa quantidade de glicose. Na mesma medida, pela falta de glicose no seu sangue, você teria aí um aumento de glucagon, que é muito conhecido como hormônio da fome, para você comer mais, para entrar a glicose no seu sangue. Assim como está mostrando aí o esqueminha na tela para vocês. A terceira forma pela qual os adoçantes poderiam então causar algum malefício à sua saúde, a terceira teoria é que o sabor doce continuamente, a longo prazo, você perderia essa sensibilidade ao sabor doce e aumentaria cada vez mais a utilização de adoçante, perdendo então esse sentido de sabor, né? E pedindo sempre por coisas mais doces. E a última e quarta teoria é que os adoçantes acabariam aí no seu cólon, que é onde fica a sua microbiota, e poderia causar algum problema à microbiota. Então eu trouxe para vocês algumas pesquisas que depois eu vou até passar mais resumidamente, mas o fato é que não acharam essa mesma resposta insulínica em humanos como acharam para ratos. Então, a maioria das pesquisas
de adoçantes foi feita em ratos em laboratório e a resposta insulínica foi bem diferente da achada em humanos. E isso pode ser porque os ratos têm um metabolismo de glucose diferente de humanos. Então, as pesquisas clínicas em humanos falharam em demonstrar o mesmo resultado em ratos, ou seja, não foi encontrado nenhum aumento de insulina significativo em humanos quando administrado, por exemplo, sucralose, aspartame, acesulfame K e os polióis. Com relação à terceira teoria de que o seu paladar estaria acostumado com sabores doces, cada vez mais doces, essa teoria também não foi confirmada, tanto por MRI, ressonância magnética, como também por questionários de sabor feito com humanos. O fato é que apenas acima da ingestão diária aceitável parece que esse sistema de regulação de sabor, de preferência de sabor por sabor doce, foi afetada. Mas, conforme vocês estão vendo aí no gráfico, uma pesquisa recente feita no Brasil para quantificar a quantidade de adoçante que as pessoas consomem, identificou que para todos esses adoçantes que estão aí na sua tela, o consumo é bem menor do que a ingestão diária aceitável. Sobre o que é ingestão diária aceitável, um resuminho básico: todos os adoçantes passam por um teste de toxicológico e também teste de segurança alimentar. E a partir desses testes é que então, eles definem um valor que, para esse valor, é seguro consumir qualquer aditivo alimentar. Então, esse valor é chamado de ingestão diária aceitável, que a gente vai falar mais em um outro vídeo. A última teoria sobre a questão da microbiota, bom, isso depende, porque nem todos os adoçantes acabam no colo intestinal. Muitos são absorvidos, excretados na urina, e outros chegam em pequenas quantidades que não seriam suficientes para desbalancear a sua microbiota. E já outros, como os polióis, sim vão para a sua microbiota e parecem ter um efeito positivo. Antes de falar sobre o xilitol, vou passar para você rapidinho um resumo sobre sucralose. Bom, a sucralose, bem como o aspartame, em pesquisas feitas com humanos, não mostrou alteração na glucose pós-prandial. Então, eles não aumentam a insulina e não alteram a glicose pós-prandial. Pelo menos isso foi o resultado dos estudos que você pode conferir aí na bibliografia que eu vou deixar para vocês. O EFSA também publicou uma opinião científica. A EFSA é o órgão regulador que faz todos esses estudos toxicológicos de aditivos alimentares, e ele publicou que a sucralose não causa uma insulinemia ou um desbalanceamento na sua glicose ou insulina pós-prandial, juntamente com os adoçantes que a gente conhece como não nutritivos naturais. A literatura também mostrou que o acesulfame K não altera a sua insulina também. Ele é absorvido, mas quase inteiramente excretado na sua urina. Em torno de 90%, mais de 90% do acesulfame K é excretado na sua urina. Então, ele nem chega no cólon para alterar a sua microbiota e nem altera a sua insulina. O aspartame, que é super comentado, também nem em ratos nem em humanos alterou a insulina. Essas são as pesquisas mais recentes de 2018, 19 e 2020 sobre aspartame, que ele não causou nenhuma alteração na insulina. E com relação à microbiota, não foi achado nenhum efeito do aspartame na microbiota. Isso porque o aspartame é inteiramente absorvido e quase que completamente metabolizado. O que isso significa? Bom,
Significa que quando você consome o aspartame, ele entra no seu, ele é absorvido e quebrado em outros aminoácidos. E esses aminoácidos depois vão ser utilizados pelo seu próprio corpo. Agora vamos para o xilitol. Bom, o xilitol, juntamente com eritritol, manitol, sorbitol, são aí muito famosos e todo mundo já deve ter ouvido falar dos benefícios à saúde que eles têm. Vou explicar um pouquinho para vocês. Esses açúcares possuem álcools ligados em sua estrutura química e eles são mais resistentes à digestão das nossas enzimas do trato digestivo. Isso significa que eles passam e são absorvidos de maneira mais lenta. Vários estudos em ratos demonstrou que alguns deles chegam praticamente intactos, né? A parte que não é absorvida chega então no seu cólon, onde fica a sua microbiota. E aí a microbiota fermenta esses açúcares álcools e isso traria um benefício, porque aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, assim como também a proliferação dessas bactérias boas, com exceção do eritritol, porque o eritritol ele é inteiramente absorvido e quase que inteiro excretado na urina. Apenas 2% do eritritol que você consome chega no seu cólon, o resto é absorvido. Então ele não teria esses benefícios de microbiota intestinal. Todos eles não aumentam a insulina, porque eles são digeridos lentamente, como eu falei, né? Eles são absorvidos muito lentamente e grande parte deles ainda nem é absorvido. Então, por isso, eles não aumentam a insulina e são ótimos adoçantes aí para controle de insulina. Mas tem um probleminha de chegarem quase inteiros no seu cólon, que é o efeito laxativo. O efeito laxativo ele vai ser dependente de cada sistema digestivo, dependendo do quanto você conseguir quebrá-los, do quanto você conseguir absorver e o quanto vai chegar no seu cólon intestinal. Acontece que para as pessoas que têm aí uma resistência maior a esses açúcares, eles vão sem serem absorvidos, sem serem quebrados, para o cólon. E aí o nosso sistema digestivo envia uma grande quantidade de água, né, aumentando esse bolo fecal para que eles possam chegar aí, serem excretados, né? Por isso que dá a diarreia, em alguns casos. A literatura mostrou que em torno de 20 gramas, por exemplo, para o manitol e até 40 gramas diária para os outros polióis, né? Há uma tolerância não causando essa diarreia. E aí, quantidades acima disso poderiam sim desencadear uma diarreia se consumir aí mais de 40 gramas por dia desses adoçantes. Bom, acho que agora eu dei uma boa pincelada em todos os adoçantes para vocês, explicando então quais seriam os efeitos, né? E o que a literatura nos mostra até agora de benefício desses adoçantes. Espero que assim você consiga fazer a sua escolha mais consciente. Com isso, eu fecho o vídeo de hoje e deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, deixa aí pra gente que eu volto a responder pra vocês.